Bom, meus irmãos e irmãs, eu queria convidar os irmãos nesse momento para podermos juntos abrir no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, viu, queridos? Êxodo, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 11. Vamos estender essa leitura até o capítulo, versículo 25. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11 diante. Vamos se pôr de pé, né? Os irmãos gostam desse costume, então vamos dar continuidade a ele, né? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 11 até 25, tá, queridos? Diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado deste caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. E quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: onde está ele? Por que vocês deixaram lá? Chame o homem para que venham comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E eles clamaram, e seu clamor chegou até Deus. E Deus ouviu o gemido deles. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém? Podemos sentar, amados. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante no nosso dia a dia. O tema que eu quero hoje conversar com os irmãos é: antes de fazer, devemos ser. Hoje vivemos num mundo, né, que muito pragmático, né? Tudo tem que ter resultado. E por conta desse sistema de pragmatismo, nós às vezes trabalhamos de uma forma tão extensa e tão intensa que a gente quer de qualquer maneira buscar resultados. Queremos ver resultados. E se nós não vemos resultados, aí nós declaramos que declaramos fracassados, impotentes, diante daquilo que eu queria obter e não tenho. E até dentro da igreja existe isso. Quantos de nós, às vezes, dentro da igreja, nós temos procurado
de alguma forma, buscar resultados de uma forma tão, assim, acelerada. Tem que ter e tem que acontecer. Se não acontecer, a gente busca estratégia aqui, busca estratégia lá, e vai buscando coisas e, na verdade, a gente vai entendendo que as coisas não vão acontecendo, a gente vai entendendo que Deus talvez não esteja ao nosso favor. A primeira coisa que vem na nossa mente é essa, né? Deus não está comigo. Se Deus estivesse comigo, eu conseguiria isso. Se Deus estivesse comigo, isso aconteceria. Se não aconteceu, se eu não consegui, é porque Deus não está comigo. E se nós formos ver o contexto bíblico, de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai entender que isso aí não funciona, né? E eu queria hoje falar, usando o exemplo de Moisés, falar sobre essas questões de querer fazer, fazer esta ânsia, essa luta de querer fazer. Temos até um caso na Bíblia, né, que Marta e Maria, Jesus foi ali em Betânia, na casa de Marta e Maria, e Maria parou tudo e foi ficar aos pés de Jesus. E Marta, aquele ímpeto de querer fazer, reclamou com Jesus. É o que acontece às vezes. Todas as vezes que nós queremos sempre utilizar querer só fazer, a gente vai sempre reclamar daqueles que não fazem, ou que talvez preferem fazer como Maria, depositar a sua vida aos pés do Senhor. É isso que Deus queria ensinar para Moisés. Ensinar para Moisés que não é pela sua força, né, que ele iria. Porque até entendo que Moisés, eu não está aqui declarado isso, mas eu posso entender que na minha tese, na minha interpretação, que Moisés, ele já entendia que ele poderia ser exatamente aquele homem, aquela pessoa que pudesse dar a solução para Israel. Mas ele era príncipe do Egito. Ele tinha um cargo, né? Ele era praticamente neto de Faraó. Bastardo, né? Não era de sangue, mas era já declarado neto de Faraó. Então, se Faraó morresse, ele seria um dos príncipes, uma das pessoas que poderiam, né, ali sentar no trono de Faraó. Ele tinha ideia que ele, agora sabendo que ele era judeu, e isso fez com que ele dissesse assim, eu tenho que livrar esse povo lá. Então ele usou umas forças, que vemos aqui no versículo 11, né? Ele fala que nesse dia Moisés, quando ele já estava na sua idade adulta, ele foi visitar os seus irmãos, isto é, ele já tinha consciência que Israel, que ele fazia parte do povo de Israel. Então, ele viu que o povo trabalhava de uma forma exagerada e o povo o hebreu, o povo egípcio, perdão, estava sempre ali, né, espancando para eles continuar o trabalho. Eu quero trazer algumas coisas para os irmãos aqui, mas a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é, sempre que os povos surjam, né, há dois modos de responder. Dois modos. O primeiro modo de responder, quando a gente vai deparar com as provas, quando as provas vierem até nós, a primeira coisa que a gente vai... Tem duas coisas. Ou nós vamos responder, né, andando no caminho do Senhor, ou nós vamos responder andando no nosso próprio caminho. Não tem outra forma. Ou nós vamos confiar em Deus, ou vamos usar as nossas próprias forças. É isso que eu quero hoje conversar com os irmãos. Qual é a maneira que você tem usado para poder, diante das diversidades que venham a você, como é que você vai lidar com elas? Aqui no versículo 11 aqui, nós vamos aprender algumas coisas interessantes. A primeira coisa que vamos aprender aqui é que Moisés havia feito a sua escolha, mas ainda precisava de um preparo melhor. Porque por mais que eu, que vocês já temos noção do que é o nosso trabalho, qual é a nossa função, nós temos que nos preparar para isso. Nós esquecemos desse detalhe.
E nós, às vezes, muitas vezes, vou dizer às vezes, não, muitas vezes, nós também esquecemos desse detalhe, de nos preparar e de deixar Deus nos preparar para isso. Por exemplo, qual é a forma que hoje os nossos irmãos, deixa eu voltar a falar, que nós falamos aqui no início do culto, usa para poder dar solução para a humanidade? Política. Eu como crente, vou entrar para a política para dar uma solução, para buscar uma solução. Não é assim que muitos dos nossos irmãos, eles tentam, né, fazer a sua, como falar, usar os seus argumentos, por que entrar para a política? Esse não é um argumento bíblico, né? Política é uma coisa, você libertar o povo é outra coisa. Nós estamos apenas querendo, sabe, como o Moisés pensava e como os outros usam aí fora, eles querem usar a política, nossa força, o meu trabalho para poder dar uma solução para o povo. E Deus, ele fala diferente. É ele que quer atuar no meio do seu povo, usando nós como instrumento. Moisés esqueceu esse detalhe muito importante. Vamos continuar aqui. A educação que Moisés recebera no Egito fazia com que ele fosse confiante, capaz de resolver isso. Olha, eu sou o príncipe. Eu vou dar solução, mando parar tudo, liberto o povo, só não quero mais o povo liberto. Eu é escravo mais daqui no Egito. Ele talvez pensaria assim, mas não é assim que funciona. Eu não vou chegar hoje como presidente, vamos supor, eu sou crente e você presidente da República, por exemplo. Eu não tenho o poder de fazer e de realizar e trazer paz para esse mundo, porque eu não tenho essas condições. E todos nós esperamos, sabe, dos governantes que se dizem cristãos, justamente isso, que eles trazem paz. Foi por isso que eles ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus, quando ele veio à Terra pregar o Evangelho, o que eles esperavam de Jesus? Que eles libertassem Israel da opressão de Roma. E Jesus não veio para isso, ele veio para libertar a alma, veio para libertar as pessoas eles próprios. Tudo nesse mundo é nós que temos que nos libertar. O meu trabalho para ensinar os irmãos e os irmãos para ensinar outras pessoas não é fazer com que as pessoas elas se agregam à igreja somente. Elas precisam entender que elas precisam se libertar de si mesmas. E esse é o trabalho da igreja, é o trabalho do pastor, é o trabalho de todos nós como pregadores e como nós evangelistas dessa terra. É trazer esse ensinamento para eles. Israel estava preso, estava 400 anos ali, sabe, como escravo. Porque, vamos entender uma coisa interessante aqui, amados. Eles foram levados para lá e tinham uma promessa, certo? A promessa qual era? Ir para a terra prometida. O que eles fazem? Eles vão para uma terra muito bonita, muito boa de se plantar e se acomodam lá. Isso é um problema muito sério, amado. E as pessoas se acomodarem, sabe? Quando recebem um benefício, esquece da promessa. E nesse mundo, muitos estão nas mesmas condições. É quando estão na prova, na adversidade, eles procuram Deus. Quando eles estão na bonança, eles se acomodam, né? É chamada zona de conforto, que nunca devemos estar lá. Então, as diversidades, elas são justamente para isso. Então, Deus, ele permite que Israel, que os egípcios escravizassem ou agissem daquela forma com eles, justamente para poder eles entenderem que ali não é o lugar deles. Quando as provações vierem até você, amado, pode ter certeza que Deus está dizendo para você o seguinte: olha, eu estou permitindo que as provas venham sobre você, para você entender que esse lugar não é o seu lugar. Paulo diz lá em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Lembra que eu falei aqui? Falei domingo sobre isso, né? Eu vou repetir só para poder... aquela postagem, a postagem que eu li, peixe não pode viver sem água. Se você tirar o peixe fora da água, o peixe vai morrer.
A planta, se você não deixar que ela receba o sol, ela vai murchar, ela vai morrer. E nós cristãos, nós homens, não cristãos, nós seres humanos, nós não podemos nunca viver sem Deus. Homem convive sem Deus, tudo vai se atrapalhar. Tem mais aqui para poder aprendermos ainda nessa noite. Essa parte das narrativas revela várias particularidades do caráter de Moisés que poderão ser vistas em várias ocasiões. Nós vamos apresentar algumas ocasiões aqui. A primeira dela é que ele era um homem de grande fé. Agora, o fato de ele ser um homem de fé não significa que ele tinha que agora agir de conta própria. O fato de nós sermos homens de fé, de você crer, não vai significar que você pode agir de qualquer maneira. Tudo depende da ação de Deus. E outra coisa, ele viu o invisível. Diz lá em Hebreus que Moisés viu o invisível. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado da ira de rei, pois permaneceu firme com aquilo que vê, aquilo que é invisível. Então ele fala lá, ele viu o invisível. Outra coisa também que nós podemos aprender, que a maior civilização, né, da terra não era para Moisés tão real para ele quanto as promessas de Deus. A promessa de Deus estava acima disso tudo. Isso ajudou muito Moisés a vencer as diversidades. Ele largou tudo, aquilo, ele olhou para o... Eu fico imaginando Moisés olhando para o palácio do Egito e olhando assim, isso aqui não é meu lugar. Isso aqui não é meu lugar, isso aqui não me pertence. Enquanto eu estou aqui, com meus anéis de ouro, com meus cordões de ouro, com minha cama, com é travesseira? Travesseira de avestruz, isso mesmo? Oi? Ó? Uma de ganso, nem sabia que existia isso, mas disse que é muito gostoso dormir. Ele disse lá fora. Enquanto eu estou aqui na minha uma de ganso, né? Dormindo, o povo está lá, né, sendo escravizado. Isso valeu ponto. Irmãos, todos nós que temos esse sentimento, não é errado você ter esse sentimento. É um sinal que você está querendo ver soluções. Só que a gente, com esse sentimento, a gente atropela o caminho de Deus. E passa por cima daquilo que Deus quer que nós realizamos. Nós queremos realizar, como eu falei inicialmente, muitos querem usar a política para resolver aquilo que dói dentro deles. Não é legal. A política não resolve problema de ninguém. Essa é uma realidade. É o contrário, né? Alguns entram para a política, eram crentes, depois não é mais crente. O negócio lá é mais gostoso, né? E começa a entrar para ter a situação toda. Tem mais aqui. Moisés era um homem com um aguçado senso de justiça. Todos nós temos, às vezes, essa coisa, né, de ver a justiça ser pronta. Né? Você vê lá, aí você vai ver uma reportagem, como eu vi agora aqui, quando estava saindo de casa, aí mataram o filho da mulher lá, e a mulher falando para o repórter, eu quero justiça. Só que esse senso de justiça, nós aprendemos aqui sobre isso já, ela não é exatamente justiça. Eu estou querendo me vingar de quem matou o meu filho. E a vingança não é um sentimento de Deus. Né? Deus diz, irai-vos, né? A ira pertence a vocês, mas a vingança pertence a mim. Assim diz o Senhor, lá no capítulo 12 de Romanos, ele fala sobre isso. Né? Ele fala que nós não devemos querer vingança. E esse sentimento é isso. Então, talvez naquele momento Moisés estava com esse senso naquele momento Deus, ele estava com um senso de justiça, mas ele usou a sua posição para trazer, entre aspas, justiça, isto é, vingar o que o egípcio estava fazendo com o seu irmão hebreu. O que ele fez? Matou o soldado. E resolveu o problema, irmãos? Ele causou outro problema, né? Ele causou o problema dele. Fala que depois ele quis lá dar um de Salvador. Estão brigando. Por que você fez isso com o seu irmão? Quem é você? Quem te colocou como príncipe e líder sobre nós? Quem é você? Para poder dizer alguma coisa?
Ontem mesmo você estava matando um egípcio lá. Pronto, aí o negócio aflorou, né? Chegou até os ouvidos de Faraó e teve que fugir. Vamos continuar aqui. Ele, Moisés, não conseguia ficar parado enquanto alguém estava sendo maltratado. É natural ter esse sentimento, amado, de você querer, né, acabar com, como podemos dizer, com as pessoas que estão maltratando você. Alguém está maltratando alguém, o que você quer? Você quer ir lá logo, e usamos sempre as nossas forças. E quando nós usamos as nossas forças, nós atrapalhamos os planos de Deus. Eu queria contar um testemunho aqui, sem dizer nomes e a causa. Esses dias me veio algo que irmãos, vou dizer a verdade, me trouxe agora. Uma mentira. Estava acusando outra pessoa sobre algo que, na verdade, não era a pessoa que fez, mas estava acusando a pessoa. Eu achei aquilo uma injustiça. Aí eu fui tentar resolver o problema. A minha força. Aí Deus me fez me levar até essa mensagem. Olha só o que Deus faz. E quando eu pensei isso, olha um tema que eu te dei, meu filho. Antes de fazer, precisa ser. Devemos que você deve ser. Cuidado. Aí eu fui, retirei tudo que eu estava querendo fazer, só olha para haja o Senhor. E eu fique apenas eu vou colocar em oração essa questão e o Senhor resolva. Não quero mais saber de nada mais. Porque a gente quer, sabe, na autodefesa do ser humano, que isso é natural, isso humanamente falando, nós temos esta autodefesa e queremos de qualquer maneira ir lá tirar satisfação, queremos brigar, queremos discutir, queremos tudo. E na verdade, a gente for na conclusão disso tudo, não vai se resolver nada. E repito, só vai piorar a situação. Temos mais aqui ainda. Moisés foi sempre impelido a agir pelo senso do dever, porque ele já era soldado, ele era príncipe do Egito, ele tinha as habilidades da guerra. Ele é um homem que tinha, sabe, todos os treinamentos possíveis de um grande guerreiro. Então ele achou que ele poderia usar aquilo que ele tinha como príncipe a salvar o seu povo. Deus falou assim, não, sai fora disso. Temos mais aqui ainda, a gente aprender aqui. O dever e não o ganho, fama ou vida fácil, é que norteou a sua vida, isto é, não foi o ganho, não foi a fama, não foi a vida fácil que fez ele se nortear por aquilo que ele poderia fazer em favor do seu povo. Porque Moisés tinha tudo. Ele estava largando tudo para justamente ficar no meio de um povo pobre. Mas isso não levou, isso é muito bacana para ele. Então, aqui vejamos a ação que é sempre contrária à ação de Deus. Como Deus disse lá no capítulo 55 de Isaías, versículo 8, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e o caminho de vocês não são o meu caminho. Não temos que andar segundo o que eu penso, o caminho que eu acho que tem que seguir. E quando nós agimos por conta própria, com nossos pensamentos, com os nossos projetos, a Bíblia é bem clara, irmão. No capítulo 16 de Provérbio, temos uma palavra de Salomão que sempre me chamou a atenção. Ele fala assim, olha, os planos, os projetos procedem do coração do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor. É Ele que vai resolver. Deus não vai te reprovar em você criar projetos. Você pode criar projetos. Você vai lá, tem uma planta bem grande na sua casa, com 10 cômodos, com 5 quartos, um ciclo com suíte, hidromassagem, etc. E vai colocando um montão de coisa. Você pode colocar isso. Aí Deus vai ver se isso vai ser legal para você. Se não for legal, ele vai diminuir isso. Olha, não dá para diminuir esse negócio, não. Vamos colocar pelo menos uma suíte sem hidromassagem. Por quê? Porque você não vai aguentar, meu filho.
negócio para pagar, você vai tentar pagar isso. É igual a gente, irmãos, meu sonho é ter um Honda Civic. É meu sonho. Irmão. Oi? Aí Deus foi e me deu um Astra. 2011. Que me encontraram, nunca dirigi um Honda Civic. O Silvio já, ele pode me ajudar aqui. E o Astra, ele tem mais ou menos uma ideia do que seja um Honda Civic. Isso mesmo, Silvio? Me contaram isso aí. Eu disse, então, vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu Astra e vou dirigir ele e vou pensar, eu estou no Honda Civic. Pensamento tem poder. Aí eu vou lá, eu dirijo ele e sei que o Honda Civic, o PVA é no tamanho do, né? Sei, o tamanho que eu não vou poder nunca alcançar, né? E fora ainda a manutenção, né, Silvio? Que é muito mais cara ainda. Então, Deus me deu aquilo que eu posso trabalhar agora e posso usar. Mesmo assim está sendo duro, irmão. Todo mês, misericórdia. Está aqui minha esposa, que se não fosse ela me ajudar, estava parado hoje. Mas está aí, amados. Mas é o que Deus pode, Deus vai diminuir. Deus vai te chegar, vai te colocar próximo, porque meu sonho sempre era esse, é ter um carro sedã. Meu sonho, irmão. Eu tive 2 carros, e todos eles, os 2 carros que eu tive antes eram tudo hatch. Esse Jesus. Não, estou aqui falando para o senhor que tem que ser assim, que tem que ser, mas sabe que eu quero um sedã. Aí Deus foi, me colocou na prova, olha aí que detalhe. Você quer tudo de Deus? Deus vai te colocar na prova para adquirir o que você quer. Aí ele me colocou na prova, não foi, meu amor? Eu coloquei na prova, não foi só eu que entrou na prova, ela também entra na prova, né? Porque é uma só carta, tem que entrar os 2 na prova, né? E aí entra os 2. E aí entramos na prova, compramos um carro que estava assim, estava assado, e chegou um limite, faltava mais ou menos 4 meses para terminar, para pagar o carro que eu tinha antes. Ideia. Movânia, 4 meses para pagar. E me livrar de conta. Aí veio aquela coisa. Aí veio aquela coisa na cabeça. Esse carro está com problema. Você vai ter problema. Olha o carro com problema. Aí o meu amigo mecânico falou assim, olha, o carro está assim, está assado. E vai, esse carro aqui, aquele gatilhado, cheio de coisa assim. Eu falei assim, e aí juntou a coisa assim, uma coisa. Eu fui na prova, comprei esse carro na prova, eu comprei esse carro errado, não era para comprar esse carro, já comprei. Aí meu irmão, olha, que lugar, vou comprar lá. Achei que era um bichinho, você tem. É isso. Né? Está quase 2 anos comigo já, graças a Deus. Deus vai me ajudar a pagar esse trem em nome de Jesus. Está entendendo? Deus, ele faz assim, Deus te dá, ele te dá liberdade para criar planos, mas saiba que os planos vão ser de acordo que ele sabe que você vai poder utilizar. Não vai poder andar mais além do que você pode. E aí Moisés, e o Faraó descobre o que Moisés fez. O que ele faz? Ele foge. Deixa. Larga tudo. E agora ele vira um peregrino no deserto. A fuga de Moisés não era um fracasso. Entenda isso. Eu quero que os irmãos escutem isso com atenção. A fuga de Moisés não era um fracasso, mas apenas um outro passo em direção aos planos de Deus. Tudo aquilo que você acha que é um fracasso, não entra nessa. Nós não fracassamos. Escute isso. Irmãos, um dia alguém fala para você, se você fracassou, você põe o dedo na cara dessa pessoa e fala, olha, eu não sou um fracassado, eu não sou uma fracassada. Mas você está assim, eu estou assim, passando por isso, porque Deus me colocou para poder ir em direção aos planos que Ele tem para a minha vida. Esse negócio não. Ninguém é fracassado. Eu nunca coloquei, sabe, irmãos, tudo que eu já passei, um fracasso. Até um tempos atrás, quando estava no meu desespero, eu até achava isso. Ou melhor, eu não achava isso. O diabo colocou isso na minha cabeça. Mas depois Deus foi me renovando e disse, olha, você não é um fracassado. Você apenas saiu do caminho.
Se você sair do caminho, eu vou te colocar no caminho. Só que a resistência humana, ela é tão grande que às vezes para você retornar ao caminho de Deus, você vai, e sabe como aquele animal que você quer que ele fica aqui e não quer ficar, e você tem que, assim, infelizmente, ser mais rígido para puxar ele, para trazer ele para cá, o caminho. É assim que Deus faz com a gente. Nos puxa para o caminho dele. Nos puxa para poder trilhar a direção, para ir em direção aos planos que ele tem para a minha vida. Deus tinha um plano para Moisés. O plano era ser líder de Israel. Ele atrapalhou, ele atrapalhou tudo. Como Deus falou assim, poxa, você me atrapalhou, rapaz. Eu trabalhando com você, eu tiro um pouquinho aqui, e você vai, me chuta o balde. Aí tem que fazer? Vai para o deserto. Com 40 anos no deserto. Lá. O deserto, ele aprendera a humildade e ao mesmo tempo que não usa a autoconfiança das pessoas, mas a fé no poder. Tudo está naquilo que Deus tira a nossa autoconfiança para quê? Para utilizar o seu poder. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Aonde? Como é que o poder de Cristo vai repousar sobre a sua e as nossas vidas? Quando nós reconhecemos, são os O que é reconhecer a fraqueza? É dizer assim, eu não vou mais agir, eu não vou mais falar. Diante dessa adversidade, eu não tenho argumento. Diante de todos esses problemas, eu não vou agir em coisa alguma. Faça o seu poder. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Observe que antes, os discípulos perguntam para Jesus no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Senhor, onde vai vir o final dos tempos? Os discípulos estavam preocupados com o final dos tempos. E aí Jesus disse, compete a vocês saber sobre isso. Mas sim, recebereis o poder do Espírito Santo sobre vocês, e aí vocês vão lá em testemunhar Jerusalém, com Judéia, Samaria, até o fim da terra. Esse é o trabalho nosso, é o trabalho da igreja. Tem uma turma de gente, eu quero falar aqui para você também que está me ouvindo, discutindo sobre escatologia. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? A igreja vai ser arrebatada ou não vai ser arrebatada? A igreja vai passar para a tribulação ou não vai passar para a tribulação? Irmãos, não me interessa mais isso. Eu não discuto sobre isso. Se alguém quiser me discutir comigo, vai perder tempo, porque eu não vou discutir sobre isso. Eu não quero saber, amado, eu estudo para mim, eu vou procurar, eu vou até estudar mais sobre isso, mas não é a nossa prioridade em aprender. A prioridade que Deus tem dado à igreja não é discutir sobre os eventos futuros, é saber como poder testemunhar dele nesta terra. Só isso, mais nada do que isso, ele quer de nós. Enquanto nós nos focarmos em coisas que não vale. Quer dizer, irmãos, aí você está numa escola dominical, já passei muito por isso já. Você está ensinando na escola dominical. Sabe, eu, particularmente, vocês já viram meus vídeos, sabem que quando eu ensino, a minha prioridade é fazer com que aquela mensagem entre no coração das pessoas, porque se entrar, vai funcionar e vai ser crente para a vida toda. Esse é meu desejo, minha oração antes de começar o estudo é para isso. Aí ele levanta o dedinho. Eu pensei, o irmão vai perguntar aquela pergunta, poder ele buscar mais conhecimento para ele largar o pecado, para viver uma vida com dor. Pastor, com quem a Caim casou? Tem pessoas que fazem essas perguntas dentro de uma escola bíblica dominical. Aí,
nós estamos dando aula, né, irmão? Tem que ser educado. Vai dar vontade de você. Agora, ele casou, não sei com quem, irmão. Não foi com a sua mãe, foi? Né? Não foi com o seu irmão, foi? Então, esquece esse negócio de casamento de Caim. Tanta coisa para se preocupar de coisas boas. E nós estamos preocupados com Caim, com quem ele casou. Existe isso. Nós perdemos tempos buscando conhecimentos que não vai nos levar à salvação. E aí vejamos isso aqui acontecer, amados. Agora, vamos falar sobre o ato heróico de Moisés. Essa cena, que nós vemos aqui, mais uma vez confirma o nosso ponto de vista do caráter de Moisés. O que faz? Como é que estava o caráter de Moisés? Precisando de restauração, certo? Para ele fazer aquilo que Deus queria que ele fosse, precisava ele mudar o seu caráter. Nós, para chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos, precisamos mudar o quê? O nosso caráter. Moisés tinha uma forma, tinha algo que chamou a atenção de Deus, que ele amava a justiça. E outra coisa, o dever, né, de levar o socorro para as pessoas que estavam sendo maltratadas. Tudo somava como algo que pudesse fazer dele aquele líder que Deus queria que ele fosse. Ele apresentava um homem que possuía um espírito gentil e prestativo. Olha só que interessante. Olha que chama a atenção de Deus isso. Tem mais aqui. Nós aí, novamente, podemos ver que Moisés tinha como característica a coragem e a força física. Deus também valoriza isso no ser humano. Não há dúvida que ele foi criado para guerrear, porque ele foi treinado para isso ali no Egito. Havia nele uma combinação de força e gentileza de caráter, porque ele via que aquele povo não era para ser maltratado, porque aquele povo era de Deus. Quando você vê uma injustiça, você se dói, não se dói? Isso é bom. Pior é você achar que a justiça não foi justiça. Né? Você achar que aquilo ali é normal. Se você viu que aquilo não é normal, é de bom tamanho. Deus aplaude isso. Escute. Moisés se concentrou no que estava acontecendo em vez do Senhor. Quer dizer, ele, em vez de buscar a direção de Deus, o que ele fez? Se concentra naquilo que estava vendo. Eu aprendo que a gente, quando vermos alguma situação diversa como essas, ou como nós vimos nesse mundo, temos que parar de querermos ser o Salvador. E sim, buscar a salvação, a direção de Deus, como realizar esse problema. Como esse problema ser realizado. E aqui ele encerra a sua própria força, compreensão. Ele agiu imprudentemente, em vez de esperar no Senhor. Em vez de buscar a Deus, esperar que Deus desse a solução, porque, irmãos, Deus está vendo tudo. Deus nada passa desapercebido com o nosso Deus. E nós, às vezes, achamos que Deus não está vendo aquela coisa acontecer, está vendo aquilo acontecer, e nós, às vezes, deixamos que isso faça com que a gente tome ações precipitadas e sejamos imprudentes. Quantos de nós agimos imprudentemente? Mas, quando nós experimentamos algo de Deus, a gente vai ver que as coisas são melhores Ele agindo, não nós agindo. Quando experimentamos um julgamento, precisamos escolher, por fé, confiar no Senhor. Ao lidarmos com as dificuldades, devemos lembrar de algumas verdades que eu quero apresentar para os irmãos aqui agora, e falando sobre isso. Primeiramente, ganhar conhecimento íntimo de Cristo excede o valor de ganhar qualquer outra coisa. Precisamos, gente, de tudo, conhecer Cristo. Eu tenho um curso lá no canal
Didascalos, no Instituto Didascalos, no meu canal, que disse assim, a mente de Cristo. Eu nunca vi uma coisa tão, assim, que abra o nosso entendimento, como agirmos nesse mundo. Eu sempre falo que lá no canal, né, nós temos o conhecendo Deus para a sua vontade, ali nós vamos conhecer Deus e saber como fazer a sua vontade. Aí a pergunta é, eu já conheço Deus e sei como fazer a vontade. Agora, como é que faz isso? Aí, eu sempre me orientando, olha, vai lá, coloca a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo, ela é exatamente a ação que eu vou desenvolver para poder fazer a vontade de Deus. E nós aprendemos coisas lá maravilhosas. E aí, Paulo fala o seguinte, em Filipenses 3,8, ele fala assim, ó, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo, ele era um homem extremamente intelectual, muito inteligente. Ele era um dos que participava ali do Senado, do Senado. Era um homem que tinha conhecimento esmero da lei. Mas ele disse, isso tudo como lixo para mim. Que não me leva a lugar nenhum. Quantas pessoas querem usar o conhecimento lá fora, a sabedoria lá fora, para usar em cima de púlpito? Não. E vamos lá em 1 Coríntios, Paulo falando que eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. A segunda coisa que eu preciso, a segunda verdade que eu preciso também lembrar aqui é desenvolver um caráter forte é mais importante do que fazer as coisas da nossa maneira. Eu quero fazer tudo da minha maneira. Mas eu esqueço de um detalhe muito importante. Eu preciso desenvolver algo bom dentro de mim. O meu coração está preso a costumes, a culturas que eu preciso arrancar dentro de mim para que eu possa desenvolver algo de Deus. É aquela história. Quero fazer tudo o que for possível, esquecendo de que eu preciso, antes de tudo, ser, entender a mim mesmo. Por isso que Paulo fala para eu me matar. Eu preciso me crucificar o meu eu, os meus desejos, as minhas vontades, assim por diante. Terceiro, demonstrar o autocontrole é mais louvável do que dominar os outros. Dominar nossos impulsos. Olha o que diz aqui o sábio Salomão em Provérbio 25, versículo 28. Escute. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Não, e esse domínio próprio, ele não vem de nós. Nós não podemos ter esse domínio. Por isso, nós temos que continuar a buscar a presença do Espírito Santo para que ele venha nos dar esse domínio próprio, a dominar nossos impulsos. Hoje, as guerras e os problemas acontecem, por quê? Porque a gente não controla as nossas emoções. O diabo aproveita esse ímpeto nosso. Eu sempre falei que quando alguém, ele é, como nós sempre ensinamos lá, né? Um colérico. O colérico, ele tem várias qualidades. Mas ele tem um problema muito sério. Ele é impulsivo. Ele não se controla. Ele quer agir deliberadamente. Sobretudo, você precisa do Espírito Santo. Precisa muito do Espírito Santo. E se o colega não tiver uma ação do Espírito Santo, ele vai chutar os baldes todas as vezes que tiver uma discussão. E aí que entra, irmão, a discussão, dominar os seus impulsos, controlar naquele momento.
Sempre dizemos, existe uma forma muito legal para fazer isso tudo, né? Você pega, chegou no momento, alguém foi lá e te tirou do sério. Pega a água. Puliu, bebe de novo. Vai ajudar mais ainda no tratamento de rins, vai ajudar no tratamento de rins e tudo. Nossa, como desencadeia até outras coisas para melhorar outras coisas, né? Entendendo? É melhor procurar de toda maneira. Por isso que o jejum, como nós ensinamos aqui, eu estou sem tempo, irmãos, é muita coisa para poder a gente. E agora eu não tenho muito espaço para poder a gente procurar estudar como estudava antigamente, que era um pouco de espaço agora. Mas a gente vai chegar lá. Mas a gente vai preparar aqui uma matéria sobre o jejum e vamos colocar no canal e enviar para os irmãos. Mas a princípio, o jejum tem esse poder. Quando você está jejuando, você está aí, naquele dia, não tem aquele momento que você está, se hoje eu vou fazer um jejum, pela causa da minha família, aí justamente vem aquele da família te perturbar. Né? Está orando por ele, irmão, você está jejuando por ele, mas justamente aquele que você está jejuando aqui tirou o dia assim, vai lá, perturba, tira do sério. Aí você lembra. Boa. Aí você, aleluia, glória, aleluia, aleluia. A minha esposa, ela é ótima para poder acalmar isso. Ela eu esqueci quem é que ela pela minha palavra. Eu falei que um dia eu esqueci agora. Aí vamos lá. Então, o jejum te ajuda, né? Porque o jejum tem que ser feito em oração. Jejum sem oração não é jejum. Jejum sem propósito não é jejum. Você não vai ficar com fome por nada. Tem que ficar com fome, mas tem que ficar com fome, mas crendo que você está em oração. A oração faz com que você, Senhor, abençoa, Pai, porque você está me tentando, gente. Mas até eu abençoa, Senhor. Tira esse espírito de tentador que está na vida dele agora, Senhor. Vai lá agora, atua na vida dele. Você vai me controlando. Uma vez alguém me tirou do sério, bom, me tirou do sério, mas eu orei a Deus, Senhor. Se o cidadão me aparecer na minha frente aqui agora, eu não respondo por isso. O diabo ainda aproveita a oportunidade, sabe, irmão Nilba? Manda você olhar para uma enxada ainda. Vai lá. Aí eu liguei para alguém. Não vou te falar detalhes para poder saber onde eu estou falando. Ó, vai até fulano nesse momento. Pelo amor do Senhor Jesus. Não deixa ele vir aqui em casa agora. Eu calmo. Minha esposa disse muito, me viu calmo. Eu falei, calmo. Não, toca. Por favor. Porque se ele me disser, ele me disse aqui por mensagem, eu não respondo por mim. Porque por mensagem você releva. Mas pessoalmente, eu não sei o que vai acontecer. Só Deus sabe. E por eu saber quem eu sou, então é melhor que vá lá e converse com fulano para ele não aparecer aqui, por favor. Realmente. Aí ligue para outra pessoa, ligue para duas pessoas assim. Controlar o camarada, para não deixar ele lá em casa. Se fosse lá, o bicho ia pegar. Entendendo? Como é que é? Gente, nós somos seres humanos, vamos parar com essa hipocrisia. Que eu sou santo. Que santo coisa nenhuma, irmãos. Se o diabo quiser, ele vai tentar. Se você não vigiar, ele vai botar você no fogo. Tirou a tela do sério, irmão. Tirar a Ivani do sério, porque o negócio é bem quente, né? Tirar minha esposa do sério. Irmão, se alguém tirar minha esposa do sério, é porque o negócio está muito fervendo. Entendeu? É melhor a gente ser honesto. É isso que Deus quer de nós, que vamos nos conhecer.
Precisamos conhecer a nós mesmos para poder dominar, pedir ao Senhor para dominar os nossos impulsos. Espírito Santo, venha sobre mim agora. Não deixa eu falar. Um dia eu estava lá na igreja, uma irmã lá, irmãos, fez lá, sabe o quê? Uma chave, uma cópia de chave da igreja sem a minha permissão. Moço, você não pode fazer. Igreja é responsabilidade. Como é que alguém vai fazer chave sem a permissão do pastor? Aí fui para a igreja, aí liguei para ela, irmã, preciso passar com a senhora no meu gabinete. Minha irmã, ela também era nervosona, né? Eu também sou nervosão, Senhor Jesus. Então é o seguinte, eu já fui orando, Espírito Santo, tu és que domina o meu ser, a minha vida. Vai lá, controla a irmã. Porque se ela falar, isso não sei, Jesus, o que vai acontecer. Andou para o inferno ali mesmo. Ela se entrou. E eu, normalmente, ela fez, eu acabei fazendo assim, me perdão, me perdoa. Nossa, tudo muito bem. Ora a Deus, para de querer futucar problemas, porque quando nós futucamos problemas, vai acontecer com Moisés, vamos ter que fugir. Irmãos, Moisés estava com 40 anos de idade quando aconteceu isso. Deus que agora fazer mais 40 anos com ele no deserto para moldar Moisés, para fazer de Moisés ser aquilo que ele queria que ele fosse. Poderia ser com 50, com 60 anos, mas ele teve que voltar para o Egito com 80 anos de idade. Poderia ser antes isso. Mas precisava Moisés ser moldado. Às vezes Deus quer, às vezes está próximo de você, botar a mão na bênção, mas sempre um filho do diabo, usado por ele, vai lá e tira do céu e você dá liberdade e para ele, para poder fazer de você, explodir você, e você perde a bênção. Quem está perdendo é você, meu irmão, não é ele não, ele não tem nada não, mas você tem a promessa de Deus, você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, é você que tem que vigiar, não é ele. Esse é o nosso erro, nós achamos que só ele tem que vigiar. Ele não vigiou, porque se vigiasse não sairia do céu. Não, é você que tem que vigiar. É você que tem que se controlar. Porque é você que Deus quer dar a bênção de Deus, a bênção sobre você. Por último, os tesouros eternos são mais valiosos do que as riquezas terrenas. Porque tem uma palavra que Paulo, eu me lembro muitos anos atrás, uma situação, sabe, irmãos, uma situação, sabe aquele que nós, eu nem conhecia a Dona Ivani ainda, mas naquele dia eu estava tão ruim, e eu li a Escritura, eu sempre gostei de ler, eu estava estudando a Escritura, Deus me fez a lembrança de um versículo, Romanos 8:18. Depois certo, as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir sobre vocês. Significando, nada que você passa nessa terra comparado àquilo que Deus quer e vai ter e quer te dar para você. Você quer ser uma pessoa feliz? Todos nós queremos ter paz, é isso mesmo? Todos nós queremos ter satisfação na vida, queremos realizar a nossa desejo de ser feliz. Todos nós queremos isso, mas para isso acontecer, você precisa entender que esse mundo não te dá nada disso. Só quem pode dar é Deus. Olha o que ele falou aqui para aquele jovem rico, aquele camarada, achava que ele era crente, mas a ganância fazia com que ele mostrasse que ele pensava só coisas da terra. Mateus 19:21, ele fala assim, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, a palavra perfeito é deleio, não vai memória, no grego, quer dizer, maduro, uma pessoa consciente. Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro
aos pobres e depois venha e siga. O que ele fez, irmão? Você sabe, né? Bateu a cabeça e seguiu o caminho. O que está acontecendo hoje? Precisamos renunciar a nós mesmos. Se nós não nos renunciarmos, nós não vamos alcançar o que Deus tem para nós. Por quê? Como Paulo falou, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, e o poder quero aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque você, quando você chegar ao clímax, aquilo que eu quero que eu te prometi, você venha ter certeza absoluta que fui eu que te dei e não fui as suas forças. Para finalizar, deixa eu falar aqui sobre aquele caso do capítulo 7 de Juízes, quando, antes disso, de Gedeão, ele tinha 32 mil soldados à sua disposição para lutar contra os medianitas. 32 mil soldados. Aí foi diminuindo, até que chegou aos 300 homens. E Deus deu vitória a eles. Com 300 homens. Venceu aquele povo, venceu aqueles inimigos. E nós não precisamos de muita coisa não precisamos de grandes coisas para ser vitoriosos. Precisamos ter fé. Acreditar que Deus tem controle não somente sobre a minha vida, mas sobre toda a minha família. Moisés entendeu isso. Capítulo 2, você vai ver. No final do capítulo 1, né, não mencionei aqui, no versículo 23, 24, 25, fala que Deus ouviu o clamor do povo. No capítulo 2, temos ali a história que Deus chama Moisés numa sarça ardente e o chama para voltar ao Egito. Deus quando um dia chamar você, é porque ele falou assim, você está pronto. Se Deus ainda não te chamou, porque ele está te preparando para isso. Apenas creia nisso. Apenas absorva isso na sua vida. Vamos terminar essa mensagem dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo agora na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que se entregou e que me amou e se entregou por mim. Não mais eu vivo. Cristo vive em mim. Um dia você entrar no confronto, pergunta para Jesus, Jesus, o que você falaria para essa pessoa? Se eu falar, já sabe. Já ouvi umas boas. Mas o Senhor, o que o Senhor falaria para ela? É simplesmente isso. Fala para ele. Pergunta a ele o que ele vai falar. Não fala nada. Isso. O Senhor falaria. O que você dizia para essa pessoa? E aí você vai ter paz no seu coração. Você tem paz quando você discute o problema? Ninguém tem paz. Essa é a evidência clara que Deus não faz. Que Deus só trabalha onde tem harmonia. Moisés teve que aprender isso, sabe? Aonde? Nós ouvimos do seu sogro já está lá no deserto. As foram as ovelhas conversando com o bicho. Mas aqui é aquele filme Naufrágio, né? Aquela conversação com a bola. Moço, o ser humano fica maluco. Ali até, acho que até eu procurava um lugar para falar também. Tá só agindo uma ilha, irmãos. Vai colocar uma coisa aí, eu nem sei mais o nome da bola. O Wilson, aí eu coloco o nome do Wilson lá e conversa com ele, acabou. No caso de Moisés não era o Wilson, eram as ovelhas. E aí, bichinho, tudo bem? Você está hoje precisando dar uma... É igual eu lá com o folgado lá no serviço. Tem um cachorro lá, ele tá lá, e é folgado. Aí vou lá
vou lá fazer uma olhadinha lá embaixo. Bora, vamos lá comigo. E aí, Fogado? Tudo bem? Você vai comigo aí, né? Vamos lá. Mas tudo, eu conversei com o cachorro, gente. O que foi assim? Mas é assim. Ele aprendeu dessa forma. E depois nós conhecemos quem foi Moisés, primeiramente. Amém? Vamos aplaudir.